Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou trazer um tema muito importante que é como sair das dívidas em 2024. Como que você vai conseguir de forma simples e direta fazer a análise das suas dívidas e como que você vai fazer para sair delas ainda esse ano. Então fica comigo, acompanhe o vídeo e vamos lá. Primeiro, eu gostaria de trazer aqui um dado interessante sobre o endividamento do brasileiro. Dados levantados pelo Serasa em dezembro de 2023 indicam que 71,1 milhões de brasileiros estão inadimplentes, ou seja, estão endividados. E dentre essas pessoas que estão endividadas, 28,6% disseram já ter dívidas pendentes e 12,1% declararam não ter condições para quitar os débitos. E olha que dado alarmante, o percentual de pessoas que se consideram muito endividadas subiu para 17,2% em abril de 2024. E do total desses endividados, 47,4% estão com dívidas atrasadas por mais de 3 meses. E olha que interessante, o maior vilão das pessoas que estão endividadas é o cartão de crédito. Ele teve a maior participação no volume de endividados no mês, sendo utilizado por 87,1% do total dos devedores. E esse gráfico aqui do lado, ele ilustra bem isso, que desde 2013, o número de brasileiros que está se endividando, ele só vem aumentando. Então isso realmente ele é muito preocupante. Mas o porquê que isso acontece? Por que será que as pessoas elas se endividam cada vez mais e não conseguem pagar as suas dívidas? Bom, o primeiro passo que a gente pode chamar atenção com relação a isso é a falta de educação financeira que nossos jovens têm nas escolas, sejam públicas ou privadas. Um número muito pequeno de escolas realmente consegue entregar esse conteúdo de educação financeira para os jovens. E, claro, isso se reflete na vida adulta, levando ao maior endividamento das pessoas e ao menor nível de poupança. Fora outros fatores econômicos que não dá para a gente citar aqui, que não é o objetivo do vídeo. Bom, dito isso, o que a gente pode fazer, o que você pode fazer se você estiver endividado para sair das dívidas nesse ano ainda? Bom, o primeiro passo é você fazer um raio-x de todas as suas dívidas. O que você pode fazer? Primeiro, você entra no site dos serviços de proteção ao crédito, como o Serasa e o Boa Vista. Ali você já vai ver se você tem alguma pendência, alguma dívida com alguma empresa. Se você tiver, você pega e você vai anotar. Depois você tem que analisar as suas faturas de cartão de crédito e, muito importante, os cartões de lojas de varejo, como Casa Bahia, Renner, Magazine Luiza. Por que eu falo isso? Essas empresas, elas conseguem oferecer crédito para as pessoas comprarem apenas em suas lojas. Muitas dessas empresas têm o cartão somente da loja, que você não pode pegar e usar em outros lugares. Você pode comprar ali as suas roupas, sapatos, até celulares você consegue comprar desde que seja dentro da loja. E muitas das vezes as pessoas esquecem que elas têm esses cartões e acabam não fazendo o pagamento das compras que elas fizeram. Porque tem que entrar no site, tem que baixar o aplicativo. Então, se você tem cartão de alguma dessas lojas, você olha lá e vê se você não tem nenhuma dívida pendente com eles também. Empréstimos. Se você tiver empréstimo, também a gente vai ter que anotar. E imóvel, se você tem uma casa financiada. E carro. Se você tem um carro financiado, a gente também vai ter que anotar isso para identificar todas as nossas dívidas. Bom, o próximo passo, depois de fazer tudo isso, é anotar. É partir para a parte prática. Então eu vou utilizar aqui, como fim de exemplo para esse vídeo, o Planilhas do Google, que é uma ferramenta muito simples de ser usada, tem muitas funções para a gente poder estar anotando. E o bom é que ela tem tanto para celular como para computador, então fica muito mais fácil de você na rua anotar os seus gastos, sem precisar anotar ali no bloco de notas ou no papel, para depois, quando chegar em casa,
você ter que passar para o computador. E a gente sabe que nesse período aí você pode acabar esquecendo e não colocar ali o quanto realmente você gastou naquele dia. Então, por isso, o Planilhas Google ele já vai nos ajudar muito nisso. Então, vamos para a prática que eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso. Bom, eu já fiz aqui uma planilha prévia para ajudar a gente a entender, mas ela é bem simples de fazer, tá? Eu vou apagar aqui, vou fazer uma nova do zero, justamente para pessoas que não têm esse conhecimento de mexer com planilhas. Eu vou fazer do zero para vocês poderem entender e aprender, tá bom? Então, o primeiro passo, né? A gente pode colocar aqui o mês. Coloca o mês, tá? Embaixo você coloca descrição, o valor, tá? A data e se a despesa foi paga ou não. Aqui a gente coloca despesas, tá bom? Eu vou editar, tá? É só para mostrar o passo a passo, caso você não saiba utilizar as planilhas. Então a gente cria essa primeira parte aqui das despesas e aqui do lado a gente cria a parte das receitas. A gente coloca aqui, receitas. E a gente pode copiar aqui, tá bom? A gente pega aqui, copiar e cola aqui. Aqui a gente vai colocar recebido e a receber. Então, bem tranquilo, tá? Até agora. Agora eu vou deixar um pouco mais bonita a nossa planilha. A gente seleciona a parte do mês até a última célula, que é aqui a L. E a gente clica aqui no mesclar células. Clicou, você vem aqui e centraliza para ficar certinho. Eu gosto de deixar tudo maiúsculo aqui, tá? Agosto. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui nas despesas, ó. Seleciona, seleciona aqui até a célula pago, apagar e mescla aqui, centraliza. E aqui a gente faz a mesma coisa. Mescla e centraliza. Pronto. Para deixar melhor visualmente, a gente coloca a borda aqui e aqui. Eu vou fazer separado. Ó, a gente seleciona algumas células, porque a gente vai colocar aqui nossos gastos. Aqui na receita não precisa de tantas células, porque nem todo mundo tem fontes de rendas diversificadas. Então aqui bem básico, já fizemos aqui a nossa planilha, que eu vou chamar aqui de conta resultado. Vou centralizar. Beleza. E aí o que a gente vai fazer? Aqui no final a gente vai colocar o total, que é para a planilha poder fazer as contas, os cálculos para a gente. E aí depois, feito isso, é só colocar os valores aqui e pronto, você não precisa mais mexer. Então aqui a gente coloca igual, soma, e vai selecionar toda essa coluna aqui, até aqui. A gente viu que ficou aqui o zerinho, e o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso em formato de moeda. Então a gente seleciona aqui tudo e aperta aqui no R cifrão. Pronto, ficou em formato de moeda. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, para as receitas. Então você vem aqui, total, igual, soma, e seleciona a coluna. Seleciona tudo e coloca para o formato de moeda, para ficar aqui bonitinho. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Por que o primeiro passo
é a gente criar a conta de resultado. Porque a gente precisa saber quanto que a gente está ganhando e quanto que a gente está gastando. Esse é o primeiro passo para você sair das suas dívidas. Porque não adianta nada você fazer o raio-x das suas dívidas, saber quais as dívidas você tem que pagar, mas se você continua gastando mais do que você recebe. Ou seja, a sua dívida só vai aumentar. Então, o primeiro passo, e é uma coisa que as pessoas sabem que tem que fazer, mas não fazem, é anotar tudo. Literalmente tudo. Desde a bala que você compra na rua até o boleto que você paga. Você tem que anotar para saber como é que está o seu fluxo de caixa, como é que está as suas despesas e, posteriormente, isso aqui vai servir justamente para saber aonde você pode cortar os seus custos e os seus gastos para poder quitar as suas dívidas. Lembrando que isso aqui é um processo chato, é um processo lento e demorado. Se você não está acostumado a fazer a anotação dos seus gastos, é a primeira vez que você vai fazer isso, vai ser um pouco chato, vai ser um pouco difícil, mas vai ser recompensador, porque você vai saber exatamente quanto que você está ganhando, quanto que você está gastando e vamos fazer sobrar dinheiro para poder pagar as nossas dívidas. Beleza? Feito isso, eu vou dar aqui alguns exemplos de como que a planilha vai funcionar. Então, vamos colocar aqui, conta de luz. Você vai colocar aqui R$ 200, olha lá, já está aqui no total. E aí você vem aqui e coloca a data, vamos dar uma data fictícia, dia 1/8. A gente pode selecionar também aqui tudo e colocar em formato de data. Ó. Aqui, pronto, 1/2/2024. Eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Que foi pago. Ele vai selecionar, mas aí você vem aqui e apaga. Essa aqui eu vou colocar alinhado à direita para ficar melhor a visualização. Vou fazer também aqui. Beleza, aí aluguel. Aí você vai colocar a data. Então percebe que depois que a gente configura a planilha, as coisas ficam mais automáticas e mais rápidas da gente fazer. Tá bom? Aí aqui você coloca um exemplo apagar. Por que eu coloquei essa categoria de pago e apagar? Para você olhar a planilha e saber, poxa, meu aluguel eu preciso pagar no dia 5. Então você se programar para pagar o aluguel e todas as outras contas para que você não entre em atraso. E principalmente se for conta de cartão de crédito, se for empréstimo, quanto mais tempo você atrasar a parcela ou a fatura do cartão, os juros ele vai ficando cada vez maior. Então, se você tinha que pagar R$ 50 de fatura ou R$ 50 no empréstimo, se você ficar 2, 3 dias sem pagar, ele já aumenta para quase R$ 60, dependendo da taxa de juros, até mais. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Depois, você coloca aqui, né, o seu salário. Tá um exemplo aqui, você coloca a data. Aqui você coloca recebido. E se você é uma pessoa que trabalha com comissão, você pode colocar aqui comissão, a receber, enfim. Se você trabalhar por conta própria, você vai poder colocar aqui as suas receitas, tudo que entra de dinheiro para você. Tá bom? Feito isso, agora você já vai saber o quanto que você está ganhando, o quanto que você está gastando. E aí aqui a gente vai colocar uma célula chamada saldo. A gente coloca igual, que vai ser o seu salário menos as suas despesas. Então, aqui nesse exemplo, que é um exemplo hipotético, você estaria tendo um saldo de 2.300, tá bom? Ou seja, você estaria ganhando mais do que gastando. E com esse saldo positivo, a gente vai pegar no fim do mês e quitar as nossas dívidas, tá bom?
Por isso, a gente tem que criar uma outra planilha. Aí você clica aqui em adicionar página, que a gente vai chamar de patrimônio. E aqui nessa planilha, a gente vai colocar os seguintes itens. Ó. Bens, o valor dos nossos bens, e aqui dívidas e o valor das nossas dívidas. A gente coloca aqui centralizado. A gente seleciona, coloca as bordas, como vocês já aprenderam. E aqui a gente faz a soma de tudo. Total igual soma. Seleciona. Aqui é a mesma coisa. Vamos transformar tudo isso aqui. Para fazer isso aqui, é só você apertar o Ctrl que ele seleciona várias células ao mesmo tempo. E a gente coloca em real. Beleza? Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o valor de mercado dos seus bens. Vamos dar um exemplo. Seu carro. Você vai colocar aqui 50 mil, um exemplo. Se você tem um apartamento próprio, uma casa, você coloca aqui. E aí aqui você vai ver que o total do seu patrimônio é 200 mil. Nessa parte das dívidas, você vai colocar todas as suas dívidas, como a gente mostrou no slide. Você vai entrar lá nos serviços de proteção a crédito. Você vai olhar suas faturas do cartão de crédito, olhar tudo e vai colocar nessa aba das dívidas aqui. Cartão de crédito. E a gente vai fazer aqui também, só que diferente da conta resultado, que foi o saldo, aqui a gente vai colocar patrimônio líquido. O conceito de patrimônio líquido é o valor dos seus bens, tá? Aí você vai colocar aqui 200 mil menos as suas dívidas. O conceito de patrimônio líquido, o que ele é? É o valor de mercado dos seus bens menos as suas dívidas. Se os seus bens superam o valor das suas dívidas, você tem um patrimônio líquido positivo. Se as suas dívidas superam o seu patrimônio líquido, você está endividado. Você está muito endividado, no caso, né? Porque significa que se você vender tudo que você tem, você ainda não consegue pagar suas dívidas. Agora, nessa situação hipotética aqui, essa é uma pessoa que está com uma vida financeiramente saudável. Porque, mesmo que ela venda tudo, ela ainda consegue ter um patrimônio líquido positivo. Ou seja, essa é uma pessoa poupadora. Ela gasta menos do que ela ganha. Então, feito isso, esse é o passo mais importante que eu considero para você poder quitar suas dívidas. Agora você vai saber o quanto que você ganha, o quanto que você está gastando, certo? Aqui você já sabe quais são as suas dívidas, quanto você está devendo, e aqui você coloca tudo. Vamos supor que você tem esse imóvel aqui de 150 mil, mas você está com ele financiado. Então, por um lado, ele é um bem seu, mas por outro, você coloca aqui financiamento. E aí você vai ver quanto que você já pagou. Quanto que falta para você pagar, na verdade. Poxa, ainda falta 120 mil para eu quitar o meu apartamento. Tá vendo aí? Aí você tem que colocar aqui. Ah, mas o meu carro também está financiado. Então você vai colocar aqui o financiamento do seu carro.
E você vai ver quanto que falta para quitar ele. Ah, falta 25 mil. Aí você já consegue perceber que o seu patrimônio líquido já não é mais aqueles 185 mil. Ele é só 40 mil. Porque mesmo que você venda todos os seus bens, você agora vai ter um patrimônio de 40 mil. Tá? Mas ainda assim você está bem acima das suas dívidas. Então, esse é um passo muito importante. Tá? Se você tem um bem, seja um carro, seja um imóvel, mas que ele esteja financiado, por mais que ele seja um bem que você possa vender, mas ele tem uma dívida. E aí você vai colocar o quanto que falta para você pagar daquele financiamento ou daquele empréstimo, e aquilo ali ainda é a sua dívida. E conforme você for abatendo as suas dívidas, vamos supor que você pagou 10 mil do seu financiamento do carro. Aí você vai colocar aqui que agora falta 15. E aí já vai reduzindo a sua dívida e o seu patrimônio líquido aqui, ele já aumentou. Beleza? Então, assim, é bem simples, é bem tranquilo de fazer isso aqui. Lembrem-se de seguir esse passo a passo. Eu vou deixar aqui no vídeo os passos aqui, tá? Aqui do lado, para vocês verem, que é muito simples de fazer. E se vocês fizerem isso, seguir, vocês vão conseguir ainda esse ano quitar suas dívidas. Claro, desde que não sejam dívidas muito grandes. Então a gente tem aí 6 meses mais ou menos, 4 meses mais ou menos, até o final do ano, que se você seguir esse passo a passo, você consegue sair das suas dívidas ainda esse ano. Beleza? Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, que eu vou trazer muito mais conteúdo sobre educação financeira, sobre economia e outros assuntos relacionados com isso. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.